Áudio produzido pelo canal DK. Curte, compartilha e ativa o sininho. Bora para a novel. Shadow Slave, capítulo 71. Um pequeno erro. Com o demônio carapaça usando sua foice mortal para suportar o peso de seu corpo, Sunny estava temporariamente a salvo de sua lâmina afiada. Claro, o monstro tinha outros meios de ataque. Cada uma de suas pernas altíssimas era como um ariete de cerco, perigoso e capaz de causar destruição devastadora. Mas no momento, sua posição era muito precária para se lançar com elas. Sunny tinha pelo menos um segundo para fazer o que quisesse, sem correr riscos. A única coisa que ele tinha que evitar era ir diretamente sob o gigante, colocando-se assim em perigo de ser esmagado até a morte pelo corpo enorme do demônio. Coincidentemente, era exatamente isso que ele tinha que fazer. Droga, droga, droga! Olhando para cima, em direção à criatura massiva e blindada, Sunny praguejou e avançou rapidamente. Um momento depois, ele mergulhou sob o demônio carapaça, sentindo as sombras espessas o engolirem por completo. Instantaneamente, Sunny se cobriu de suor frio. Não havia nada além de metal polido e intenção assassina acima dele agora. Tudo o que o monstro tinha que fazer para transformar o minúsculo humano em uma poça de sangue era apoiar seu corpo na areia. Sob o peso esmagador, os órgãos de Sunny estourariam e seus ossos se transformariam em pó. Não restaria nada sólido dele, apenas uma fina camada de gosma ensanguentada espalhada pelo chão. Não é a melhor situação para se encontrar. Com os nervos à beira de derreter, Sunny brandiu sua espada e correu para a frente. Seus olhos estavam grudados nas articulações das pernas do demônio carapaça. Ele estava completamente focado, procurando o menor movimento. Esperando por isso. Sem espaço para erro, Sunny empurrou todo o pensamento e emoção desnecessários para o canto mais distante de sua mente, não permitindo que o medo, a dúvida e sua tendência de pensar demais o atrasassem nem mesmo por uma fração de segundo. O tempo passava dolorosamente devagar. Parecia que horas tinham se passado, mas na realidade, foram apenas alguns momentos. Sunny estava apenas no segundo par de pernas do monstro gigante. Foi então que ele finalmente percebeu a mudança quase imperceptível na postura do demônio. A tensão em sua articulação mudou levemente, indicando que o gigante estava prestes a se mover. Esse era o sinal que Sunny tanto esperava quanto temia. Agora, sua sobrevivência dependia inteiramente de ser ou não rápido o suficiente. Assim que seus olhos registraram a mudança na postura da criatura, Sunny girou sobre uma perna e correu para o lado, tentando sair debaixo do gigante blindado. Uma pequena nuvem de areia foi lançada pelo seu giro repentino, mas o demônio era incrivelmente rápido. Ele jogou seu corpo para baixo, determinado a esmagar o invasor odioso como um inseto. Com a inércia e os limites de seu corpo humano atrasando Sunny, ele sentiu a superfície metálica da carapaça começar a cair em sua cabeça muito antes de alcançar a zona segura. A morte se aproximava com uma velocidade abominável. Um passo, dois, ele conseguiria tempo. O demônio carapaça caiu no chão com um estrondo, enviando grandes nuvens de areia para o ar. O impacto foi tão forte que toda a ilha tremeu. A fúria de metal e espinhos enterrou Sunny por apenas alguns centímetros. Ele saiu de debaixo do corpo do demônio no último momento possível, realizando um mergulho desesperado. Caindo na areia, Sunny rolou para longe e saltou de volta aos seus pés, ligeiramente desorientado pela onda de choque da queda do gigante. Eu realmente consegui sobreviver. Às vezes, a vida estava cheia de surpresas. Mas, brincadeiras à parte, ele não estava realmente surpreso. Suas ações, embora potencialmente fatais, haviam sido deliberadas e calculadas. Ele não tinha o hábito de arriscar sua vida sem ter certeza de que haveria pelo menos uma chance moderada de sair vivo. Suas ações também eram sempre propositadas e perseguiam um objetivo específico. Neste caso, era derrubar o demônio carapaça. Somente forçando a gigantesca criatura a cair no chão, ao alcance de suas lâminas, eles poderiam esperar matá-la. Nesse sentido, essa aposta perigosa terminou em um sucesso retumbante. O desgraçado estava agora deitado sobre seu abdômen, sua carapaça e tronco humanoide, onde todos os órgãos vitais estavam situados, bem no alcance do ataque da Estrela da Mudança. Agora Sunny só precisava criar uma abertura para ela desferir o golpe fatal, embora ele ainda não tivesse ideia de como ela planejava contornar a barreira impenetrável da armadura do demônio. No entanto, criar essa abertura não seria uma tarefa trivial.
Apesar de a mobilidade do monstro estar agora severamente reduzida, a distância entre ele e os dois adormecidos também era muito menor, o que tornava desviar de seus ataques muito mais difícil. Sunny estava prestes a experimentar essa dificuldade por si mesmo. Ele mal tinha voltado a ficar de pé quando a aterrorizante foice passou pelo ar, ameaçando partir seu corpo ao meio. Sunny não tinha ideia de como Nefis estava se saindo do outro lado do enorme corpo da criatura contra a pinça, mas lidar com a foice estava quase além de suas habilidades. O olho ardente do demônio que seguia cada movimento dele não ajudava em nada a situação. Com muito pouco tempo para reagir, Sunny fez a única coisa em que conseguia pensar. Ele pulou o mais alto que pôde e puxou as pernas até o peito, executando um mortal para frente muito desajeitado. Por causa do número de fragmentos de sombra que ele havia consumido e do aprimoramento físico proporcionado pela sombra, a altura do seu salto era nada menos que impressionante, pelos padrões humanos. A lâmina da foice passou abaixo de Sunny, tão perto que ele podia sentir o vento roçando em seu rosto. Pousando no chão, ele correu para frente. Sunny sabia que a foice voltaria, mas ele tinha um segundo ou dois para mudar sua posição, ficando na frente do gigante. Ele tinha que fazer a gigantesca criatura esquecer completamente de Nefis e se concentrar totalmente em lidar com ele, e somente ele. Para fazer isso, ele precisava ficar no alcance tanto da foice quanto da pinça. Que bela tarefa! Sentindo que seu tempo estava se esgotando, Sunny girou e ergueu a lâmina azul. Exatamente como ele pensou, o demônio carapaça já estava trazendo a foice de volta em sua direção, desta vez em um impulso horizontal implacável. A ponta afiada da foice voava pelo ar, mirando em seu peito. No entanto, ele subestimou um pouco o tempo de reação do demônio. Como resultado, já não havia tempo para desviar. Um pequeno erro era a diferença entre a vida e a morte na costa esquecida. A cena de sua primeira luta contra um centurião carapaça passou pela mente de Sunny. A situação era assustadoramente semelhante a esta, com a destruição inevitável se aproximando dele na velocidade de um relâmpago, muito rápida e próxima para ser evitada, trazida pela lâmina da foice de uma criatura carapaça. Mas Sunny não era mais o mesmo de antes. Desde aquela batalha fatídica, ele passou todos os dias treinando, adquirindo experiência e reunindo poder. Ele lutou por esse inferno, pagando um preço de sangue a cada passo. Ele não era tão fácil de matar agora. Em vez de carne macia, a foice encontrou o duro aço da lâmina azul. Sunny não só bloqueou o golpe, como conseguiu posicionar a espada de uma forma que desviaria a maior parte do impacto em vez de absorver toda a força dele. Uma de suas mãos estava no punho, a outra segurava a ponta da lâmina com força suficiente para evitar que a borda cortasse seus dedos. A força residual ainda foi suficiente para enviá-lo voando para trás, mas não foi suficiente para quebrar os ossos de suas mãos. Não com a sombra aumentando a resistência de seu corpo. A lâmina azul, no entanto, não teve a mesma sorte. Com um som lamentável, a lâmina se estilhaçou, quebrando perto da guarda. Belos fragmentos de aço azul caíram no chão. Sunny cerrou os dentes, sabendo o que aconteceria em seguida. O feitiço falou, anunciando a destruição de sua fiel espada. Sua memória foi. Ele não ouviu o resto da frase porque, no momento seguinte, seu corpo colidiu com o chão. Sunny deu alguns saltos, sentindo lampejos de dor irradiando pelos seus ossos, rolou e finalmente parou. Ele estava relativamente bem. Levantando-se, Sunny cambaleou e mal conseguiu se manter em pé. Ele olhou em volta e percebeu que o tronco da grande árvore não estava tão longe. A cerca de 2 dezenas de metros de distância, o demônio carapaça estava lentamente virando a cabeça, planejando concentrar sua raiva assassina em Nefis. Isso era exatamente o oposto do que Sunny tinha que alcançar. Ele tinha que atrair a atenção do monstro de alguma forma. Mas o que ele poderia fazer? Enquanto os restos da lâmina azul começaram a brilhar com uma luz suave em sua mão, prontos para se desintegrarem em uma chuva de faíscas, Sunny levantou a mão e jogou a espada quebrada com toda a força que conseguiu reunir. No entanto, ele não a jogou no demônio. Em vez disso, ele jogou-a na árvore milagrosa, como se tentasse machucá-la. Não muito longe, o demônio de repente congelou, mesmo que apenas por um segundo. Seu olho escarlate acompanhou a brilhante memória enquanto ela voava pelo ar, aproximando-se do tronco da grande árvore. Então, a espada quebrada se desfez, transformando-se em um chuveiro de faíscas brancas, que desapareceram sem deixar vestígios. Nenhuma delas sequer tocou a casca de obsidiana. No entanto, a lâmina azul já havia cumprido seu propósito.
Ela distraiu o gigante por alguns preciosos momentos. Para a Estrela da Mudança, isso era mais do que suficiente. Shadowslav, capítulo 72. Caçadores de demônios. Assim que o demônio carapaça congelou, distraído pela ameaça fingida à grande árvore, Nefis avançou. Não houve hesitação, dúvida, nem a menor pausa entre o momento em que seu inimigo baixou a guarda e seu ataque imprudente. Assim como Sunny havia se concentrado totalmente em observar os movimentos do monstro antes, ela estava observando e esperando por esse exato momento desde o início da batalha. Estrela da Mudança sabia que, quando a oportunidade se apresenta-se, duraria apenas um segundo. Até mesmo esse único segundo quase custou a vida de Sunny. Nefis não ia desperdiçá-lo. Sua figura graciosa voou pelo ar como uma flecha lançada de um arco poderoso, quase deixando rastros para trás. A lâmina prateada de sua espada longa cintilava, refletindo a luz do amanhecer. A armadura preta e branca parecia se transformar em um borrão. Ela estava dando tudo de si, avançando contra o inimigo sem deixar a menor chance de recuar. As coisas aconteciam rápido demais para Sunny formar um pensamento coerente. Ele só podia assistir, o tempo desacelerando, uma tempestade de emoções explodindo em sua mente. O demônio reagiu quase imediatamente, reconhecendo a ameaça. Mas quase não contava em um campo de batalha. Um momento de distração era tudo o que precisava para perder tudo. Esse único erro, por menor que fosse, foi o suficiente para selar seu destino. Se Nefis fosse realmente capaz de romper a carapaça indestrutível da criatura, é claro. Caso contrário, tudo seria em vão, e seriam eles os que morreriam. Em vez disso, o gigante temível moveu sua foice, tentando cortá-la. A pinça reluziu do outro lado, ameaçando esmagar seu corpo. Mas ele estava um pouco atrasado demais. Estrela da Mudança era um pouco mais rápida. Enquanto corria, algo mudou no ritmo de seus passos. Sunny não conseguia ver o rosto dela por trás da viseira do capacete, mas se pudesse, veria uma careta de agonia contorcendo o rosto pálido de Nef. No momento seguinte, uma suave radiação branca acendeu sob a pele de suas mãos. No entanto, desta vez, não ficou lá. Em vez disso, a chama branca fluía para fora, para o punho da espada prateada e, em seguida, para sua lâmina. A espada de repente se transformou em uma borda radiante e afiada, queimando com luz branca incandescente. Brilhava tão intensamente que Sunny sentiu vontade de fechar os olhos. No entanto, a radiação não era mais suave e quente. Em vez disso, parecia ser capaz de reduzir a cinzas tudo que tocasse e afiado o suficiente para cortar o tecido do próprio mundo. Talvez fosse afiado o suficiente para cortar os fios do destino. Sunny se lembrou de como Nefis havia descrito sua habilidade de aspecto. Pode ser usada para curar. Naquela época, ele suspeitava que essa frase dela implicava que havia mais nisso. Ele até se maravilhou com o quão preciosa e rara tal habilidade seria. Parecia que ele estava certo. A chama milagrosa de Estrela da Mudança era capaz de curar e destruir. Possuía um efeito de aprimoramento semelhante ao seu próprio controle de sombra, pelo menos quando aplicado a armas. Quem sabe do que mais ela seria capaz? Uma habilidade incrível, de fato. Olhando para trás, ele entendeu que Nefis não se torturou em vão. Todas as vezes em que ela fingia meditar enquanto suportava a agonia excruciante de seu defeito em segredo, era para tornar esse momento possível. Para dar a ela força suficiente para usar essa habilidade na batalha sem desmaiar de dor, ela teve sucesso. A questão era, isso seria o suficiente? A espada dela era forte o suficiente para quebrar a poderosa carapaça do demônio desperto? Afinal, por mais incrível que fosse a habilidade, ainda era alimentada por um fraco núcleo de alma adormecido de um simples adormecido. Eles estavam prestes a descobrir. A poucos passos do imenso tronco do demônio carapaça, Nefis dobrou as pernas e saltou, voando alto no ar. Sua espada avançou em um golpe violento, tão rápido que, por um momento, parecia um feixe de luz solar branca pura. Então, colidiu com a estranha liga da armadura reluzente do gigante, bem no local onde deveria estar seu coração. Claro, quando estavam escondidos na espinha vazia do Leviatã morto, Cássia havia contado sobre sua visão. Nessa visão, ela viu o demônio carapaça sendo atacado por uma terrível criatura das profundezas do mar escuro. Após a batalha, o demônio estava gravemente ferido e à beira da morte. A ferida mais horrível estava no peito, onde a armadura foi rasgada e estilhaçada, revelando o coração pulsante do monstro. Com o tempo,
Todos os ferimentos se curaram, exceto por este. Enquanto a carapaça do demônio parecia ter se recuperado, na verdade, nunca foi totalmente restaurada. Nesse único local, a armadura estava secretamente enfraquecida, e foi exatamente nesse local que Nefis desferiu seu golpe. Não importava se sua espada radiante era realmente capaz de romper a armadura impenetrável da criatura desperta, porque ela atacou o único ponto fraco em seu corpo, o lugar onde sua armadura já havia sido quebrada. Com um lampejo de luz branca, a espada incandescente perfurou o metal da carapaça do demônio e mergulhou em seu corpo, liberando uma fúria de fogo dentro da casca da mantina. Parecia que o gigante de repente estava iluminado por dentro, com raios de luz brilhando através das rachaduras em sua armadura. Por um momento, a visão surreal foi gravada na mente de Sunny. Então, a espada da estrela da mudança alcançou o coração do demônio carapaça e o dividiu, incinerando tudo ao redor e fazendo o sangue azul do temível monstro ferver e evaporar. As pernas de Sunny cederam, e ele caiu desajeitadamente sobre o traseiro. O quê? Nós conseguimos? O demônio cambaleou. Seus braços subiram lentamente, como se tentassem puxar Nefis para um abraço final. Mas então, enquanto seu corpo tremia, eles caíram no chão. Nef pousou na areia e saltou para trás, pronta para se defender, mas não havia necessidade. O orgulhoso guardião do túmulo cinzento estava morrendo. A luz escarlate em seu único olho restante estava se apagando, qualquer semelhança de inteligência desaparecendo rapidamente de seu olhar. O demônio desabou pesadamente, todos os vestígios de força abandonando seu corpo poderoso. Virando a cabeça com um esforço incrível, lançou um último olhar para a grande árvore. Então, seu olhar parou em Sunny. Não havia mais fúria ou loucura naquele olhar. Apenas alguma estranha, calma e inexplicável emoção. Quase parecia alívio. Antes que Sunny pudesse discernir o significado dessa emoção, o último lampejo de luz desapareceu do olho do demônio carapaça. Sua cabeça rolou para trás e caiu. Eles venceram. Em frente ao corpo gigante, Nefis tinha dispensado seu capacete. Por trás dele, seu rosto estava pálido e cansado, seu cabelo grudado nele em uma bagunça suada. O brilho pós-luz branca já estava extinto, deixando seus olhos cinzas novamente. Estrela da mudança ajoelhou-se, depois deitou-se de costas, exausta demais para se mover. Toda a luta durou menos de 1 minuto, mas tirou tudo de ambos. Sunny seguiu o exemplo de Nef e deitou-se no chão, tentando recuperar o fôlego. Eles realmente venceram. Ele não conseguia acreditar. Eu quero dormir por 1 semana, lembrando-se de que Cassie ainda estava esperando nos galhos da grande árvore, sem saber quem viveu e quem morreu. Sunny suspirou. Alguns momentos depois, ele inalou profundamente. Então, forçando suas cordas vocais, ele gritou no topo de seus pulmões. No silêncio da manhã, no centro do morro alto coberto de areia cinzenta, sob os galhos de uma bela e gigante árvore, um grito estranho podia ser ouvido. Um bife de demônio a caminho. Shadowslav, capítulo 73. O Círculo da Morte. Alguns minutos depois, Sunny ouviu um barulho vindo de algum lugar acima. Olhando nessa direção, ele percebeu que Cassie estava parada na beirada do galho largo, segurando a corda dourada em suas mãos. Antes que ele pudesse reagir, a garota cega já estava descendo. Ela era muito cautelosa, mas também bastante ágil para alguém sem visão. Ele piscou. Ela é louca? Isso é perigoso, mas ele estava preocupado à toa. Cassie rapidamente alcançou o chão e soltou a corda, sã e salva. Ela então convocou seu cajado e deu um passo hesitante, tentando lembrar de onde o grito dele tinha vindo. Sunny fez sua presença conhecida e a guiou, dizendo, "Estou aqui." A garota cega virou a cabeça em sua direção e caminhou para a frente, sentindo cuidadosamente o chão à sua frente com o cajado. Por causa de como a superfície da ilha havia se tornado irregular, levou mais tempo do que o habitual para ela alcançá-lo. Quando ela estava prestes a passar, Sunny falou novamente, "Ei, Cass." Cassie parou e abaixou a cabeça com uma expressão surpresa. Então, ela perguntou, "Por que você está deitado no chão?" Ele sorriu fracamente. "Ah, é muito confortável." De repente, a garota cega franziu a testa e perguntou preocupada, "Você está machucado?" Sunny balançou a cabeça com um suspiro. Seu senso de humor nem sempre era apreciado. Na verdade, muitas vezes havia lhe causado problemas no passado. Apenas contusões por todo o corpo. Nada sério. "Estou apenas realmente cansado." Essa foi realmente intensa.
Como Cassie ainda estava franzindo a testa, ele pensou por um momento e acrescentou: Neve também está bem. Ela está descansando um pouco mais adiante. Finalmente, a garota delicada relaxou. Seu rosto se iluminou e ela ofereceu-lhe um sorriso hesitante. Vocês realmente mataram aquele demônio? Sunny lançou um olhar para o corpo gigante e fechou os olhos. Sim. Ele está muito morto. Os dois ficaram em silêncio por algum tempo. Sunny estava à beira de adormecer quando Cassie perguntou cuidadosamente: Então, vocês vão continuar deitados aqui? Ele abriu os olhos e piscou, tentando lembrar o que estava acontecendo. Ah, certo. É de manhã. Temos coisas a fazer. O último dia foi extremamente longo e exaustivo. Eles tiveram que fazer preparações para executar o plano, correr até o topo da colina, subir na grande árvore, se esconder em seus galhos, arriscar suas vidas para incendiar o demônio, sem mencionar tudo o que aconteceu depois. Tudo culminando na batalha curta, mas aterrorizante, contra a criatura em si. E ainda assim, ainda não era hora de descansar. Eles tinham que tomar precauções básicas, pelo menos. Forçando seu corpo exausto, Sunny levantou-se e ofereceu seu ombro a Cassie. Depois que ela colocou a mão nele, ele caminhou até o cadáver do demônio carapaça, parando no local onde Nephise estava esparramada na areia. Ela os cumprimentou com um olhar cansado. Bom dia. Por hábito, Estrela da Mudança tentou forçar um sorriso educado. No entanto, hoje não parecia muito convincente. Eu dou 3,6 de 10. Não é ótimo, não é terrível. Logo, os três estavam sentados em círculo, passando a garrafa de vidro cheia de água gelada e refrescante. Sunny estava no meio de descrever a luta deles contra o demônio carapaça, então ele se distraiu por alguns momentos. Foi quando Neva atacou. Ela usou sua habilidade de aspecto para acender sua espada e atingiu a área enfraquecida da armadura no peito do demônio, a que você nos contou. Realmente não era tão forte quanto o resto da carapaça dele, então a espada passou e perfurou o coração do bastardo. Sunny notou que Cassie não parecia surpresa com a menção do novo truque de Estrela da Mudança. Ou ela já sabia porque Nephise havia contado a ela, ou ela viu algo em uma de suas visões. Independentemente disso, ele decidiu não pressionar o assunto. O demônio já estava gravemente ferido de sua luta com a coisa do mar, então foi o suficiente para acabar com ele. Poucos segundos depois, ele estava morto. Cassie balançou a cabeça em espanto. Isso é incrível. 2 adormecidos matando um demônio desperto. Eu pensei que coisas assim só acontecem em webtoons. Nephise a corrigiu. 3 adormecidos. Sem sua visão e conselho, não teríamos sido capazes de fazer nada. A garota cega baixou o rosto, um pouco envergonhada. Ainda assim. 2 ou 3, não muda muito, não é mesmo? Sunny olhou de uma menina para outra, então finalmente se virou para Cassie. Você está certa, não é algo que se espera acontecer. Mas, de qualquer maneira, eu prometi cozinhar carne de demônio para você quando isso acabar, não foi? Você está pronta para testemunhar meu incrível talento culinário? Ele sorriu, já imaginando o sabor da carne suculenta e tenra em sua boca. No entanto, Cassie franziu a testa de repente, uma expressão hesitante aparecendo em seu rosto. Eu não sei sobre isso. Ele levantou as sobrancelhas. O quê? Por quê? Ela hesitou antes de responder. Bem, parece estranho comer a carne de uma criatura inteligente. Mesmo se ela era malvada. Eu não tinha pensado sobre isso antes, mas agora, apenas não parece certo, eu acho. Sunny piscou. Na verdade, ele também não tinha pensado nisso. Em retrospectiva, a ideia de fazer bifes de uma criatura cuja inteligência era comparável à deles parecia um pouco errada. Mesmo que essa criatura fosse um demônio sedento de sangue que os teria engolido inteiros sem pensar 2 vezes. Era apenas como as coisas funcionavam no reino dos sonhos. Monstros devoravam humanos e humanos devoravam monstros. Era o círculo da vida, morte. O círculo da morte. Mas o demônio carapaça não era apenas inteligente. Ele tinha seus próprios pensamentos e personalidade. Mesmo que as criaturas do pesadelo fossem universalmente insanas e obcecadas por assassinato e destruição, assim como ele era, havia também outras qualidades no gigante blindado de ferro. Ele era orgulhoso e destemido, até valente. Ao lutar contra os terríveis monstros do mar escuro, ele não hesitou em se manter firme, recusando-se a se render.
Cozinhar a carne de alguém assim realmente poderia ser considerado estranho. Como o professor Julius não me educou sobre a ética de comer seus inimigos? Que descuido! Mal entendendo o silêncio de Sunny, Cassie corou e disse, desculpa. Eu sei que parece ridículo, mas é só assim que eu me sinto. Vocês não precisam fazer o mesmo. Sunny balançou a cabeça. Não, você pode estar certa. Eu entendo, mais ou menos. É só que não trouxemos nenhum suprimento com a gente, então não vamos conseguir comer nada a menos que saiamos para caçar. A garota cega suspirou. Então, seu rosto se iluminou e ela disse, e as frutas da grande árvore? Aposto que são deliciosas. Sunny a olhou com espanto. Você está falando sério? Cassie ficou visivelmente confusa com sua pergunta. Sim? Por quê? Ele piscou algumas vezes antes de responder. Aquela árvore é magnífica e bonita, mas também é muito estranha e suspeita. Por que ela consegue crescer aqui quando nada mais consegue? Tenho quase certeza de que é a razão pela qual todo o coral em volta do túmulo cinzento está morto. Você já viu mais alguma coisa capaz de danificar o próprio labirinto? Sunny olhou para Cassie e depois para Nephis, tentando mostrar o quão sério ele estava sobre isso. De qualquer forma, é muito estranho. Eu não acho que devemos comer essas frutas. Quem sabe o que elas vão fazer conosco? A garota cega sorriu. Você está sendo um pouco paranoico, não acha? Uma árvore é uma árvore. Na verdade, acho que é um exemplo maravilhoso de como a vida pode prevalecer contra todas as chances, mesmo neste lugar terrível. Aposto que suas frutas são perfeitamente seguras. Ele a encarou, sem saber o que dizer. Como Cassie podia ser tão despreocupada com a preocupação completamente válida dele? Isso não era nada parecido com ela. Desagradavelmente surpreso, Sunny se voltou para Neve, esperando que ela o apoiasse. Estrela da Mudança pensou nas coisas antes de falar. Então, ela disse com uma voz medida, Sunny está certo. Há muitas coisas estranhas sobre aquela árvore. Comer suas frutas seria muito arriscado. Finalmente, uma voz sensata. Ele exalou, aliviado. No entanto, seu coração ainda estava inexplicavelmente preocupado. Enquanto Cassie suspirava com decepção, Estrela da Mudança se virou para ele e perguntou, o eco foi destruído? O rosto de Sunny escureceu. Ele ainda estava dolorido com a perda de seu fiel carniceiro. Sim. O demônio agiu mais rápido do que eu esperava. Ele o matou antes que eu pudesse fazer alguma coisa. Nephis franzia o senho. Que pena. Nossa velocidade será severamente reduzida. Você não tem coração, mulher? Pelo menos finge estar triste. Meu pobre Eco se foi. Sua sombra balançou a cabeça, surpreso com a infantilidade de seu mestre. Sunny também ficou surpreso com sua reação, considerando que seu próprio primeiro pensamento depois que o Eco morreu foi sobre o quanto ele não seria capaz de ganhar vendendo. Sim. É uma, pena. Estrela da Mudança concordou com a cabeça e depois perguntou, você também perdeu sua espada? Sunny suspirou e cerrou os dentes. Sim. Ela se quebrou quando eu bloqueei a foice do demônio, o que doeu ainda mais do que a morte do seu carniceiro. Lâmina Azur era sua primeira espada. Ele lutou e treinou com ela por muito tempo. Já era como uma parte dele. E agora ela se foi. Nephis levantou uma mão. Bem, você tem sorte. Eu recebi uma memória depois de matar o demônio carapaça. É uma arma. Shadowslave, capítulo 74. Fragmento da meia-noite. O coração de Sunny pulou uma batida. Instantaneamente, ele esqueceu tudo sobre a Lâmina Azur. Sim, aquela espada tinha um certo valor sentimental, mas quem se importa com sentimentalismo? Ela veio de um carniceiro carapaça, o que não era nada mal para o seu atual posto. Poucos adormecidos conseguiam empunhar armas despertadas. Mas essa nova memória veio de um verdadeiro demônio despertado. Um demônio! Isso a tornava uma memória desperta do terceiro nível, 2 níveis inteiros acima da Lâmina Azur. Havia 7 níveis no total, correspondendo às 7 classes de criaturas pesadelo, de bestas a titãs. Estritamente falando, um nível mais alto nem sempre significava que uma memória seria mais poderosa, mas geralmente, quanto mais avançada uma criatura era, mais únicas e formidáveis memórias ela deixava para trás. Foi por isso que o manto do titereiro, que veio de um tirano desperto e era considerado uma armadura desperta de nível 5, era tão precioso. Por favor,
Seja incrível. Sunny tentou muito não deixar sua animação transparecer no rosto. Fingindo indiferença, ele manteve a voz calma e disse, sério? Que bom. Nefis pegou a mão dele, arruinando todas as tentativas de Sunny de parecer calmo, e fechou os olhos. Escondendo a expressão surpresa em seu rosto, Sunny sentiu uma faísca de energia viajar do corpo dela para o dele. Foi como naquela vez em que ele transferiu a armadura da Legião Luz das Estrelas para ela, só que ao contrário. Você recebeu uma memória, fragmento da meia-noite. Nome legal. Ele invocou as runas, e impaciente, procurou a descrição de sua nova arma. Memória, fragmento da meia-noite. Classificação da memória, desperta. Tipo de memória, arma. Descrição da memória, forjada a partir do fragmento de uma estrela caída. Essa espada firme e inflexível favorece aqueles que estão dispostos a lutar até a última gota de sangue e não conhece rendição. Interessante. Sem perder tempo, Sunny invocou o fragmento da meia-noite. Imediatamente, uma elegante espada apareceu em sua mão. A espada se parecia um pouco com a lâmina azul, mas apenas no sentido de que era de lâmina única e tinha um cabo longo adequado para duas mãos. No entanto, aqui terminavam as semelhanças. Para começar, sua lâmina era muito mais longa, entre 70 e 80 centímetros, e levemente curvada. Foi forjada a partir do mesmo metal brilhante e lustroso da armadura do demônio carapaça. Era incrivelmente afiada. O cabo era feito de madeira preta polida, bastante semelhante em aparência aos galhos de ônix da grande árvore. A guarda era redonda e mais pronunciada do que a da lâmina azul, oferecendo melhor apoio e proteção à mão do portador. A espada não tinha decorações, enfeites ou ornamentos. Era simples e austera, como uma verdadeira arma projetada apenas para a batalha. Parecia irradiar uma aura fria e temível. Assim que sua mão tocou o fragmento da meia-noite, Sunny sentiu que essa espada possuía uma vontade inquebrável. Sua lâmina era forte o suficiente para resistir a golpes devastadores sem sofrer danos. Com essa espada em sua mão, nada seria capaz de deixar Sunny desarmado novamente. Mais do que isso, havia uma estranha nova sensação em algum lugar no fundo do seu coração. Quando Sunny segurava o fragmento da meia-noite, ele podia sentir uma presença sutil, como se houvesse um poço profundo de poder escondido dentro dele, logo além do alcance. Ele ainda não conseguia entender como acessar esse poder, mas era certamente real. Acho que vou ter que conquistar o favor dela primeiro. Mas como eu faço isso? Terei que experimentar mais tarde. Admirando sua nova arma, Sunny olhou para Nefis e disse, até eu sei que tipo de espada é essa. É uma katana, certo? Ela estudou o fragmento da meia-noite e então respondeu, tecnicamente, é uma tachi. É mais comprida do que uma katana tradicional e tem um formato de lâmina um pouco diferente. Mas elas são bem semelhantes. Uma tachi, bom, parecia legal de qualquer maneira. E a maioria dos princípios que ele havia aprendido com a lâmina azul também poderiam ser aplicados a uma espada desse tipo, já que compartilhavam a mesma base. A nova aquisição não foi suficiente para fazer Sunny esquecer a perda do Echo, mas seu humor melhorou significativamente. Ele gostava do fragmento da meia-noite, muito. Havia beleza em seu design simples e resoluto. Era discreto e mortal. Meio que como o próprio Sunny. Foi uma melhoria significativa. De repente, um pensamento sombrio surgiu na mente de Sunny. Lançando um olhar para Nefis, ele pigarreou e disse, hesitante, é uma arma muito boa. De terceiro nível, nada menos. Tem certeza de que não quer ficar com ela para você? A estrela da mudança foi quem desferiu o golpe final no demônio carapaça, afinal de contas. Por direito, a memória pertencia a ela. Mas Sunny realmente esperava que ela recusasse. Nefis balançou a cabeça. Já tenho uma espada. Ela me serve. Interiormente, Sunny suspirou aliviado. Bom, pensou. Mas isso faz você se perguntar, se ela não está disposta a trocar sua espada longa por uma arma de terceiro nível, qual é o nível dessa espada prateada dela? Ele não comprou a ideia de que simplesmente servia melhor a estrela da mudança nem por um segundo. Ela mesma havia lhe dito que o princípio de usar esses tipos de espadas era basicamente o mesmo. Atualizar para o fragmento da meia-noite e dar a velha arma a Sunny não teria causado nenhum problema a ela. A única razão pela qual ela recusaria seria se isso representasse um rebaixamento. Em vez disso, mais uma vez,
Ele ficou curioso sobre as circunstâncias exatas de como Nef havia conseguido seu verdadeiro nome. Para receber o seu próprio, Sunny teve que matar um tirano desperto. Será possível que ela tenha feito o mesmo? Ou mesmo, algo mais incrível. Mas ele estava cansado demais para tentar pescar informações. Todos estavam com medo de que a estranha criatura alada que eles viram devorando um centurião morto aparecesse novamente, desta vez para reivindicar os restos do demônio carapaça. Os três adormecidos se mudaram para um lado distante da ilha e se esconderam atrás do tronco da grande árvore. Somente quando eles tiveram certeza de que nada seria capaz de notá-los de cima é que finalmente permitiram que o esgotamento prevalecesse e foram dormir. Sunny caiu quase que instantaneamente na escuridão sem sonhos, feliz por finalmente poder descansar. No entanto, desta vez algo estranho aconteceu. Ele realmente teve um sonho. Estranho, pensou Sunny. Isso não deveria acontecer no reino dos sonhos, certo? Então, não houve mais tempo para pensar. Shadowslave, capítulo 75. Sonhos quebrados. Sunny acordou com a insistente sensação de alarme vinda de sua sombra. Atordoado e desorientado, ele abriu os olhos e se sentou. O que há de errado? Ele olhou para baixo, para a sombra, e viu-a apontando repetidamente para cima com uma expressão tensa. Bem, ela não tinha um rosto. Ele só podia dizer que ela estava nervosa. Problema? Sunny olhou para cima e só viu as folhas escarlates da grande árvore. O céu estava escondido, mas ele podia facilmente perceber que o sol ainda estava alto. Parecia que ele tinha dormido apenas algumas horas. Não havia ameaças à vista. Ele franziu a testa. O que te assustou tanto? A sombra apenas apontou para cima novamente, aparentemente irritada com sua estupidez. Sunny piscou algumas vezes e falou novamente. Alto na árvore. Mais alto? No céu. Finalmente satisfeita, a sombra cruzou os braços. Algo perigoso está acima da ilha, aquela coisa de corvo assustadora de novo. Ele tinha que verificar, mas por que sentia como se estivesse esquecendo algo? Sunny franziu a testa, tentando entender de onde vinha esse sentimento de estar perdendo algo importante. O que havia para perder? Ele estava dormindo e depois acordou e conversou com a sombra. Dormindo. De repente, ele lembrou de pedaços de um estranho sonho. Pelo menos parecia um sonho, era? As pessoas não deveriam sonhar no reino dos sonhos. Era assim que as coisas funcionavam, pelo que ele sabia, apenas Cassie parecia ser uma exceção a essa regra. Ele não se lembrava muito desse suposto sonho, com até mesmo os fragmentos restantes já desaparecendo de sua memória. Havia uma mulher agarrando-o pelos ombros, uma expressão de horror e pânico no rosto dela. Ela estava dizendo algo, mas ele não conseguia ouvir o que. Não era uma mulher. Era Cassie? Sim, era ela. E o que ela estava dizendo? Sunny esforçou-se para lembrar, tentando pegar os pedaços do sonho antes que desaparecessem completamente. Acho que ela estava dizendo, De repente, ele pôde ouvir claramente a voz assustada e tensa de Cassie enquanto ela lhe apressadamente dizia para lembrar de algo, repetindo a mesma frase várias vezes em tom de súplica. Você tem que lembrar, Sunny. 5. É 5. Lembre-se. Você precisa lembrar. São 5. Que sonho estranho. Sunny lançou um olhar para Cassie, que dormia pacificamente perto de Nef, e balançou a cabeça, intrigado. Ele não tinha certeza se essa lembrança dele era realmente um sonho ou alguma cena estranha que ele imaginara antes de adormecer. Com o funcionamento do reino dos sonhos, ele estava inclinado a considerar a última possibilidade. Mesmo assim, é melhor contar às meninas quando. Ele foi distraído deste pensamento pela sombra, que acenava suas mãos impacientemente. Certo. Há uma ameaça no céu. Instantaneamente, Sunny esqueceu-se de sua intenção de compartilhar o conteúdo dessa estranha lembrança com Nefis e Cassie. Na verdade, ele esqueceu que era estranho e possivelmente importante. Essa falha em seu julgamento foi repentina e antinatural, mas como Sunny não conseguia se lembrar das coisas que esquecera, ele não percebeu nada errado e continuou com seus negócios como se nada tivesse acontecido. Se ele se lembrasse, poderia ter percebido que esta pode não ter sido a primeira vez que ele esqueceu algo importante desde que chegaram ao túmulo cinzento. Levantando-se, Sunny invocou o fragmento da meia-noite e olhou sombriamente para as folhas vermelho-sangue da grande árvore. Sentindo a frieza do cabo polido preto em sua mão, ele se sentiu um pouco mais calmo.
Acordada por seus movimentos silenciosos, Nefis abriu os olhos e olhou para ele, seu corpo ficando tenso. Havia uma pergunta silenciosa em seus olhos. Sunny balançou a cabeça. Ainda não sei. Fique com Cassie enquanto eu verifico as coisas. Deixando as meninas para trás, Sunny seguiu em frente. Ele planejava alcançar a borda da ilha, onde os galhos da colossal árvore não eram tão espessos e o céu podia ser visto através das aberturas em sua copa. Tecnicamente, ele poderia ter enviado sua sombra para fazer isso em vez de ir pessoalmente. Mas em situações como essa, onde o perigo era desconhecido, Sunny geralmente preferia manter a sombra por perto caso precisasse usá-la. Ao chegar na encosta leste do túmulo cinzento, ele olhou cuidadosamente para cima, ainda escondido na sombra da grande árvore. Lá em cima, no vasto céu cinza, um pequeno ponto preto circulava ao redor da ilha. O peito de Sunny ficou pesado com cautela. Quando a terrível besta alada apareceu pela primeira vez, parecia exatamente assim à distância. Deixando a sombra para trás para vigiar o ponto preto, ele voltou e contou brevemente a Nefis e Cassie sobre sua descoberta. Agora mesmo, ele está apenas voando acima da ilha. Eu não sei se é a mesma criatura ou não, e quando vai pousar. Estrela da Mudança franziu a testa. Da última vez, não estava muito interessado em procurar presas vivas. Talvez seja principalmente um comedor de carniça, portanto, está interessado apenas na carcaça do demônio carapaça. Cassie ofereceu sua própria opinião. Talvez sejamos muito fracos e pequenos para saciá-lo? Afinal, nunca veio pelos corpos dos carniceiros que matamos. Como se comer simples bestas estivesse abaixo dele. Sunny balançou a cabeça. Naquela época, veio pela carne do centurião carapaça. Mas levou alguns carniceiros consigo antes de ir embora. Então, seria muito otimista pensar que essa abominação não tentará nos devorar também, se tiver a chance. Nefis pensou por um tempo e, em seguida, concordou com ele. Você está certo. A melhor coisa a fazer seria ficar longe do demônio carapaça por enquanto e se esconder quando ele decidir pousar. Em seguida, olhando para cima, ela acrescentou, mas primeiro, devemos observá-lo para ter certeza de que é a mesma criatura e confirmar suas intenções. Sem ter um argumento contra essa lógica, Sunny levou as meninas até o local onde havia deixado sua sombra. Lá, eles se sentaram no chão e observaram o ponto preto enquanto circulava ao redor do túmulo cinzento. Observar a criatura voadora deixou-os perturbados e incertos sobre o que fazer. O ponto preto se aproximou algumas vezes, permitindo-lhes discernir que era realmente a mesma monstruosidade terrível que encontraram algumas semanas antes, ou pelo menos uma criatura do mesmo tipo. No entanto, nunca chegou muito perto da copa da grande árvore, como se hesitasse em pousar em sua sombra. Pior ainda, com o passar das horas, foi acompanhado por outras duas abominações da mesma raça, cada uma tão horrível e repulsiva quanto a primeira. Agora, 3 pontos pretos estavam circulando nos céus acima de suas cabeças, enchendo o coração de Sunny de medo. Uma dessas criaturas, com seu corpo branco como um cadáver e penas negras como um corvo, com uma confusão antinatural de membros poderosos projetando-se de seu peito largo, cada um terminando com um conjunto de garras aterrorizantes, era suficiente para dizimar todo o grupo. A memória de como a criatura havia facilmente rompido a couraça adamantina do centurião carapaça com seu bico enorme ainda estava fresca em sua mente. Ele suspeitava que essas abominações eram pelo menos tão poderosas quanto o demônio carapaça, ou talvez ainda mais. E agora havia 3 delas. É melhor nos escondermos bem, pensou, com suor frio escorrendo pelas costas. No entanto, os monstros voadores pareciam relutantes em se aproximar do túmulo cinzento por algum motivo. Eles apenas circulavam em volta dele, às vezes hesitando em se aproximar, mas depois ganhando altura novamente. Seu comportamento era estranho e perturbador. Depois de algum tempo, Cassie disse baixinho, talvez eles não estejam com fome. Sunny piscou, tentando imaginar um mundo onde uma criatura do pesadelo pudesse não estar com fome. Seria até possível? Ele, por outro lado, não sei sobre esses frangos albinos, mas eu estou morrendo de fome. Isso era verdade. Os 3 não haviam comido nada desde ontem. Sunny temia que, se as abominações decidissem pousar na ilha, os rugidos altos de seu estômago denunciariam sua posição. Nefis olhou para ele e perguntou, quer comer frango grelhado? Sunny arregalou os olhos e sibilou, nem pense nisso. Ela olhou para ele e, em seguida, se virou com um sorriso. Isso foi uma piada? Ela sabe como fazer piadas? Bem,
Pelo menos o senso de humor de alguém era pior que o dele. No final, seus piores temores não se concretizaram. Depois que o sol começou a rolar em direção ao horizonte, as 3 abominações voadoras finalmente tomaram uma decisão e deixaram os céus acima do túmulo cinzento, voando para o oeste em uma formação de cunha frouxa. Eles nunca desceram o suficiente para notar os 3 adormecidos, muito menos pousar na superfície da grande ilha. Sunny ficou encharcado de suor e cansado de antecipar um desastre, quase decepcionado com o fato de que toda essa preocupação acabou sendo em vão. Olhando para Cassie, que não conseguia ver que o perigo havia passado, ele disse: "Eles se foram." A garota cega exalou aliviada e relaxou, o semblante preocupado desaparecendo de seu rosto. Graças aos céus. Ficar aqui esperando foi 5 vezes pior do que se esconder de um deles naqueles penhascos. Por alguma razão, Sunny estremeceu um pouco. O que você disse? Eu disse que esperar por eles pousarem foi muito cansativo. Ele piscou, sem entender por que havia reagido de maneira tão estranha a essa frase inofensiva. Ele teve um sonho envolvendo Cassie e o número 5? Sim, teve. Não que isso fosse algo para pensar 2 vezes. Ah, sim. Você está certa. Então ele se virou para Nefis e perguntou: "O que você quer fazer agora?" Estrela da Mudança olhou para o oeste, onde os pontos pretos haviam desaparecido da vista, e disse após uma breve pausa: "Vamos verificar a extremidade oeste da ilha e decidir qual o próximo ponto alto a alcançar." Sunny deu de ombros, sem objeções. Cassie sorriu. "Boa ideia. Quem sabe, talvez finalmente vejamos as muralhas do castelo." Logo, eles atravessaram a ilha e se aproximaram de sua encosta oeste. Aqui, o terreno estava elevado logo antes de descer abruptamente, formando uma muralha natural que escondia a paisagem de seus olhos. Nefis foi a primeira a subir e chegar ao topo. Sunny estava logo atrás dela quando sentiu que algo estava errado. A postura de Estrela da Mudança estava de alguma forma estranha, rígida e tensa, como se ela tivesse subitamente se transformado em pedra. Pisando na superfície cinzenta da muralha natural, ele olhou preocupado para Nefis e notou uma expressão sombria e ressentida em seu rosto. Ele nunca a tinha visto assim antes. Virando a cabeça, Sunny olhou para o oeste e então estreitou os olhos. Seu rosto escureceu instantaneamente. Sentindo o desejo de praguejar, Sunny cerrou os dentes e apertou os punhos. Dentro de sua cabeça, apenas uma palavra se repetia várias vezes: droga! Droga! Droga!